E aí pessoal, tudo bem? A gente vai estar falando hoje aqui no vídeo sobre vendedores externos, né? É uma dúvida aí que o pessoal estava tendo e a gente tem uma experiência que a gente fornece e terceiriza serviços de pintura, elétrica, a gente faz projeto de interiores, então assim, a pessoa fecha uma obra com a gente, então a gente corre atrás de todos os profissionais, toda a parte de orçamento de materiais, enfim, a gente toda aquela dor de cabeça, digamos assim, a gente corre atrás e resolve para a pessoa, tá? E o pessoal estava tendo dúvida sobre vendedor externo. Se é hora ou não é hora, o que, que a gente deve saber antes de contratar um vendedor externo, sobre valores, se deve ou não dar uma comissão, sobre condução. Então eu separei, fiz um slide aqui bem rápido para dar uma dica, um passo a passo aí, para você entender um pouquinho mais. Lembrando que essa aqui não é uma ideia fixada, engessada, varia muito de empresa para empresa e os valores aqui que a gente vai mostrar é só de exemplo. Você tem que ver, analisar certinho todos os dados da sua empresa, tá? É importante você já ter aí um controle, a gente vai falar mais para frente disso. Se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like aí. E se quiser vídeo de outro tema também, deixa aí que a gente vai ler os comentários e vai fazendo. Vamos seguir aqui para o nosso vídeo. É importante você entender que vamos dizer assim, um terceirizado, um vendedor externo, ele vai ser um funcionário da sua empresa, tá? Então ele vai ter um salário, você vai ter todos os custos que um funcionário de produção teria, você vai ter com vendedores externos. E até mais, tá? Por quê? É uma coisa muito, envolve muitos itens mais abrangentes que a gente teria que fazer um vídeo aqui de mais de horas para falar sobre esse assunto, todos os perigos que tem. Então eu separei as principais dúvidas. E aí se você for mesmo partir para essa alternativa de ter um vendedor externo na sua empresa, o certo é você sentar também com o seu contador e a gente vai fazer mais para frente um vídeo, vou ver se eu chamo algum contador para estar conversando um pouquinho mais com vocês e a gente põe aí no canal também. Aqui a gente vai dar o exemplo, que até o pessoal que mandou mensagem pra gente foi do segmento de marcenaria, de móveis planejados, tá? Então a gente vai dar um exemplo aqui de um vendedor externo relacionado à marcenaria. Lembrando que todos os valores aqui são fictícios. É importante, pessoal, vocês entenderem a comissão, uma estrutura da comissão. Por quê? Você dá um valor, um salário fixo pro seu comissionado, né, pro seu vendedor. Se você só der um salário para ele e falar, ó, você tem que passar em tantos lugares, ele vai passar e não vai se importar se vender ou não vender, porque o salário dele vai estar lá todo mês, tá? E com a comissão, ele vai se esforçar para vender. Por quê? Se aqui a gente deu o exemplo de uma comissão de 5% sobre cada produto. Supomos que um armário planejado vale de custo você 5 mil de custo, tá? Vamos por exemplo aí. O valor de venda dele final, vamos supor que você venda a 10 mil reais. Você vai dar 5% de comissão para o seu vendedor de cada venda feita sobre esse armário. Então, o seu valor bruto de lucro sobre essa venda é de 9.500. Por que eu digo bruto? Porque além do custo o valor de custo que você tem que descontar, você vai descontar a comissão, já seria esses 9.500. Aí você vai começar a descontar todos os custos que você tem operacional. Água, luz, energia, máquina, manutenção, funcionário, todos os encargos que uma empresa tem, tá? Seja ela MEI, ME, é importante você saber disso. Por isso que eu coloquei aqui lucro bruto, sem descontar demais gastos da empresa, tá? Para você saber. Só para fins de exemplos. Então, cada venda que esse vendedor fazer, 500 de 10 mil desse produto, supomos de 10 mil, ele vai ganhar 500 reais. Ou seja, ele vai se sentir motivado a vender mais desse produto. Porque quanto mais ele vende, se ele, vamos supor que o salário dele é um salário mínimo, hoje deve estar em torno de 1.300 reais, um salário mínimo. Se ele ganha isso de salário e ele consegue vender 2 armários desse planejado, já vai para 2.130 reais o salário dele, aumenta 1.000 reais, entendeu? E assim vai escalável, ele vai se sentir motivado a cada vez mais escalar as vendas dele, tá? Só que tem isso, o porquê da comissão, é esses dados que a gente passou,
Eu deixei esse slide aí para você, eu expliquei mais um pouquinho. Você vai poder baixar esse slide aí para você anotar. Só que a gente tem que também aplicar metas. Por quê? Nesse mesmo exemplo, se você tem um vendedor externo, ele tem um salário mínimo e ele ganha uma comissão de R$ 500, supomos assim, nessa venda desse produto, ele, se vender, bom, ótimo. Se não vender, bom também, que ele vai saber que ele vai ganhar o salário dele. É aí que tá. É importante você aplicar metas, porque a gente deu o exemplo aqui, você vai ter o balanço da sua empresa. Eu coloquei que é interessante você ter dos 3 últimos anos, tá? Para vocês saber os meses que tem mais procura, os meses que tem menos procura, enfim, é muito variável, mas você vai ter uma média ali. A gente usou de exemplo uma empresa que ela vende móveis e por mês ela vende em média 7 mil, perdão, por mês o produto dela em média custa R$ 7.000 por mês. É uma média aí entre os produtos dela. E por mês ela costuma vender 3 armários, supomos, dentro dessa faixa de preço de 7 mil. Daria em média no mês, bruto, valor bruto, importante lembrar, de R$ 21.000. Esse valor bruto, em 3 meses, na teoria, a empresa venderia R$ 63.000 relacionado 3 armários por mês durante 3 meses. Daria um valor bruto de 63 mil, tá? Nesse exemplo nosso aqui. Isso sem ter o vendedor externo. Supomos que geralmente quando a empresa vai procurar um vendedor externo, ela vai querer aumentar o número de vendas ou até aumentar a visibilidade da marca, tá? Isso vai se aplicar também. Vai correr aí quase no mesmo sentido. Por quê? Supomos que você vai colocar um vendedor externo e você já tem o balanço da sua empresa, supomos do último ano, e você tem já a média vamos supor, o mês de janeiro, fevereiro e março. Você tem ali a média de venda desses 3 meses. E você quer aumentar em 15% com esse vendedor externo. Você tem uma base aí, uma meta sua de atingir. Supomos que se você aumentar esses 15% desse valor de 63 mil, ao invés de você faturar 63, você fatura 72.400, 72.500 quase. O que é um valor que vai muito variar por conta que a gente está usando um valor médio e também está usando valores fictícios, tá? Eu estou usando isso aqui para vocês tentar acompanhar a linha de raciocínio. Porém, supomos que você não tenha esse aumento. Você colocou um vendedor externo, que a gente tem, é aqui que eu coloquei no slide de perigos. Você tem um vendedor externo e suas vendas não aumentam 15% nesses 3 meses com o vendedor externo. Nesses mesmos 3 meses, tá? Você pegou o relatório do último ano, vendeu X valor nesses 3 meses. No outro ano você já começou com um vendedor externo e não deu o faturamento que você esperava. É aí que entra a meta. Você tem que sempre estabelecer uma meta de crescimento para o vendedor. Por quê? Se ele não atingir um mínimo, vamos supor que um mínimo, você estava esperando 15, mas o mínimo que você quer ter de retorno por mês é de 5%. Tá? 5% por mês. Se esse vendedor não bater essa meta, é importante você ter isso num contrato, num acordo. Por quê? Senão ele vai ficar acomodado. Ele vai se sentir, tem um salário, se eu vender tenho comissão, se eu não vender tanto faz. Com a meta, ele vai se sentir, entre aspas, obrigado a vender mais e mais. Por quê? Porque senão ele não vai bater as metas e a empresa não vai continuar com ele, tá? Claro que, como a gente está falando, é muito variável, depende de serviço, depende de produto, tá? Eu estou falando como se a gente tivesse uma empresa de móveis planejados, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Deixa aí se ficou com mais dúvida ainda, que a gente vai se ajudando, tá? Lembrando, pessoal, que você tem que levar em consideração os custos que esse funcionário vai te dar, tá? Porque ele vai ter os encargos, vai ter salário, vai ter férias, vai ter 13º, vai ter todos os encargos que se você tiver um funcionário na produção, ele vai ter. Só que a diferença é que ele está ali produzindo, ele está gerando para você valor, porque ele está fabricando os móveis.
O vendedor externo, ele tem que te mostrar que ele também está gerando valor. Seja 3%, 5% acrescente por mês, é uma crescente. É importante você entender isso. Então é sinal que o vendedor externo está dando certo, está ajudando sua empresa a crescer. Só que também você não pode simplesmente contratar o funcionário, digamos assim, o vendedor, e deixar ele a Deus dará com, ó, eu tenho esse produto e vende aí. Não, não é assim. Você tem que ter também um material de divulgação, você tem que ser uma empresa ativa nas redes sociais, você tem que ter anúncios rodando, porque quando esse vendedor chega para uma pessoa e vai falar da sua empresa, e ele não tem, a pessoa vai procurar a empresa e não acha a empresa, ou não tem uma foto atual, não tem um saque, um e-mail comercial. Então, assim, são muitos fatores que você tem que levar em conta antes de ter o vendedor externo. O vendedor externo é uma ferramenta que ele vai trabalhar com o restante da demanda, com o restante das ferramentas que você já tem na sua empresa. Tá? Isso vai depender, o crescimento da sua empresa vai depender muito disso. Então, supomos assim, você tem um vendedor, você tem catálogo impresso, você tem, vamos supor assim, um site para o vendedor cotar os preços na hora, se você vende produto, se você vende serviço, móvel pronto, enfim, como eu disse, é muito variável. Você vai ter que adequar ao segmento da sua empresa, tá? No ramo de móveis, supomos que essa empresa tenha móveis modulados. Então, assim, um metro quadrado, você já tem um metro quadrado de uma cozinha. Então é importante, vamos supor, um catálogo, uma ideia de catálogo, é você fazer um catálogo com foto dos móveis, mostrar como é a empresa, a organização da empresa. Tudo isso influencia na hora do seu vendedor fechar o negócio. Vai ajudar ele a fechar o negócio e vai te ajudar a crescer. E como ele vai ser comissionado por isso, ele vai gostar de estar numa empresa que investe nisso também e facilita entre aspas, o serviço dele. Então, eu falo isso porque é uma questão muito importante. A gente, às vezes até, a gente tem uma loja também de acessórios, ferragens, materiais de construção, e às vezes vem fornecedor aqui que não possui um catálogo, não possui, às vezes por a gente já conhecer mais do processo de produção, às vezes do material, alguma coisa, saber alguns conceitos mais técnicos, a gente às vezes faz uma pergunta para o vendedor que ele não sabe responder. Por quê? Entra outra questão, você tem que fornecer treinamento para esse vendedor, explicar a diferença. Se a gente usar o exemplo aqui de móveis, você tem que explicar para o vendedor o diferencial dos seus móveis, o tipo de ferragem que você usa. Eu uso dobradiça com pistão. Tem vários tipos de dobradiça com pistão. Você falar que a sua, o calço dela tem 4 furos, tem um sistema de clique, tem um sistema de amortecimento, são todos fatores que ajudam na hora de estar fechando o negócio, tá? Então você precisa levar em consideração isso também, treinamento para o seu vendedor. E a outra dúvida que o pessoal costuma ter é sobre condução. Se você tem que fornecer, se você está vendo esse vídeo e você é marceneiro, você sabe que os vendedores geralmente de madeireiras visitam com o carro da empresa, tá? Mas isso já está mudando também. Hoje em dia as empresas estão trocando até caminhões de frota própria para terceirizados, porque o custo que você tem com manutenção de um caminhão, você acaba se colocar na ponta do lápis não tendo lucro nenhum, tá? De certa forma, você às vezes tem lucro, mas é bem baixo, não vale a pena. Às vezes você terceirizando esse serviço, você vai continuar com a sua demanda de entregas. Estou dando esse exemplo agora, estou fugindo um pouco do tema, mas espero que vocês estejam compreendendo aí. Você vai conseguir ainda fazer a entrega, só que quando um caminhão quebra, se o caminhão é da sua empresa, você fica com o caminhão no conserto. Soma esses dias que o caminhão está no conserto, fora o conserto, para você ver quanto vai dar de custo. Nesse meio tempo, se o caminhão do terceiro quebra, que a manutenção é toda dele, você vai contratar outro. De certo modo, é um pensamento, vamos dizer assim, mais bruto, mas negócios são assim. Você tem que pensar com a cabeça, tá? E ter tudo na ponta do lápis, porque hoje em dia vocês sabem que a concorrência está muita. Nesse segmento de imóveis, a gente também sabe que às vezes tem marceneiro que passa o preço, vê a foto e passa o preço, não soma nem o material, enfim, é assunto para outro vídeo. Mas ele não sabe se ele está tendo lucro.
Às vezes ele está pegando muito serviço, está rodando ali, está faturando às vezes 1 milhão e às vezes está tendo de custo 1 milhão para rodar a empresa dele, então ele não está vendo lucro. Ah, mas está viajando, está comprando carro, mas está daquela, está patinando. Se dia da manhã ele ficar doente ou ter algum imprevisto e parar de produzir, o que ele vai fazer? Qual que é o lucro dele? Então é isso aí, vocês têm que levar em consideração também na hora de ter um vendedor externo, se é mesmo a hora, porque às vezes antes de você ter um vendedor externo, compensa você investir em divulgação, porque hoje em dia é mais barato e vai muito longe, tá? Vai muito longe. E você destina certinho o público. E voltando a falar, recapitulando aqui sobre a condução, desculpa eu ter fugido um pouco do tema que a gente vai falando e aparece outro assunto. Voltando a falar da condução, hoje em dia a maioria dos vendedores externos, eles andam com carro próprio. Em grandes empresas, às vezes vendedores vêm vender pra gente, eles andam com carro próprio, eles mesmos abastecem e eles têm as metas para bater, tem a comissão deles, tá? Então, tudo isso influencia. No meu ponto de vista, você já tem que deixar claro que a condução, o meio de vender vai ser do vendedor. Se ele conseguir vender da casa dele com telefone, melhor para ele, melhor para você. Ele vai ter menos custo e ainda vai ganhar comissão e você vai conseguir vender seu produto ou seu serviço. Pessoal, essa é a ideia básica, assim, eu quis passar de uma forma bem enxuta. Eu passei por cima de muito assunto mais técnico, mais delicado, só que é um assunto para vários vídeos, até às vezes de uma sequência de vídeos que a gente pode estar fazendo aí. Eu espero que eu consiga ter de certa forma expandido mais sua ideia sobre isso, sobre o vendedor externo, que você consiga refletir para ver se é a hora mesmo da sua empresa ter um vendedor externo. E se eu conseguir te ajudar de alguma forma aí, mesmo com essas confusão que a gente faz, se inscreva no canal e deixe seu like aí, que vai ser muito importante. Deixa aí outras dúvidas que vocês têm nos comentários, que a gente vai faz outro vídeo e a gente vai aprendendo com o tempo também a melhorar o conteúdo aí para vocês, tá bom? Esse PDF vai estar aí para vocês na descrição para baixar. Valeu, falou e fui!